Olá, meus queridos estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre as memórias de um povo. Inclusive, quem costuma assistir às aulas fazendo anotações, podem anotar esse título aí, para vocês saberem quais são as anotações, onde estão necessariamente as anotações que vocês estão fazendo ali durante a aula. Tá? Então, nosso tema vai ser as memórias de um povo, que é o segundo tópico do capítulo de vocês, que começa lá na página 4, quem quiser acompanhar a aula aí através do módulo. Então, nós vamos falar basicamente sobre esse tópico que está na página 4. E antes de nós seguirmos com esse tópico, aliás, antes de nós iniciarmos esse tópico, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança, trazer algumas lembranças para vocês, já que a gente está falando de memória, né, sobre o que nós vimos nas aulas anteriores. E eu vou sempre fazer essas edições, porque o tema que a gente está trabalhando, que é memória, ele é um pouquinho difícil, um pouquinho complexo, e eu acho que vocês já perceberam isso, tá? Então, eu sempre vou fazer essas lembranças aí, trazer essas recordações aí no início das nossas aulas. Nós vimos nas aulas anteriores o que é memória e o que a gente pode compreender como memória. Tá? A gente viu que essa nossa capacidade de guardar informações. Nós vimos que a memória ela tem duas habilidades muito importantes, que é a lembrança e o esquecimento. Por favor, não esquecer que o esquecimento é tão importante quanto a lembrança dentro desse jogo aí que a gente chama de memória, tá? Esses foram os conceitos mais importantes que a gente viu na aula anterior, e nós vimos que memória e história são coisas diferentes, embora as duas coisas se refiram ao passado. Tanto a história se refere ao passado, quanto a memória se refere ao passado. O que diferencia memória e passado é como a gente olha para o passado. A memória, ela é essa reconstrução mágica que nós temos do passado, no qual a gente coloca uma coisa que não tinha, a gente traz para a lembrança, na qual a gente tira uma coisa que estava lá, mas a gente não quer que ela estivesse lá, e assim a gente vai contando o passado de acordo com a forma que a gente gostaria que ele tivesse acontecido. Tá? Então ele vai permanecer presente nas nossas lembranças, na nossa memória, mas de uma forma idealizada. Por isso que é mágica, né? Porque a gente constrói e reconstrói da forma que a gente quer. E a história, por sua vez, ela não tem essa liberdade. Ela não pode construir e reconstruir o passado da forma que ela quiser, porque a história é uma investigação sobre o passado que obedece critérios científicos. Tá? Então ela não tem muita liberdade. Ela é uma reconstrução crítica a respeito do nosso passado, ou do nosso passado. Essas foram alguns dos conceitos e algumas das diferenças muito importantes que a gente viu sobre memória na nossa última aula, nas nossas últimas aulas. E a gente também viu, especificamente no nosso último encontro, os marcos de memória. A gente até fez aquele passeiozinho ali pela cidade de Porto Seguro, através do Google Street View, e o tio Thales é muito bom de manusear aquela ferramenta, mas eu acho que deu para fazer um passeio bacana. Inclusive, hoje a gente vai utilizar aquela ferramenta novamente. Para fazer um outro passeio, mas um passeio um pouquinho diferente, mas a gente também vai utilizar o Street View como ferramenta pedagógica nessa aula, ok? Feitas aí as nossas revisões, agora sim, vamos iniciar, de fato, a nossa aula de hoje, cujo tema vou falar mais uma vez, só para vocês não esquecerem, já que a gente está falando de memória, né? O título é As Memórias de um Povo. E eu vou começar essa aula fazendo uma provocação para vocês, apresentando uma provocação para vocês, que é a seguinte, tá? Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem memória e sem história é um povo sem passado. E povo que não tem passado não tem identidade. Reflitam aí depois sobre essa relação, ó. Um povo que não tem memória, não tem história, também não tem passado e não tem identidade. Essa relação entre memória e identidade, que eu vou explicar para vocês agora, é muito importante. Tá? Porque a identidade é a forma como nós nos apresentamos ao outro.
seja como indivíduo, eu, Thales, me apresento a vocês dessa forma que vocês estão vendo. Vou dar um exemplo. Eu uso armações redondas, eu poderia utilizar qualquer tipo de armação, mas eu gosto de armações redondas. Se vocês observaram, o tio Thales geralmente está utilizando blusa preta nas aulas, porque o tio Thales gosta de blusas pretas, porque o gosto musical do tio Thales é heavy metal, e pessoas que escutam heavy metal geralmente usam roupas pretas. Se vocês me encontrarem na rua, eu possivelmente estarei utilizando um All-Star, porque é o tipo de tênis que eu gosto, e inclusive o meu All-Star está tão surrado, coitado, ele tem uns 5 anos de idade, mas, enfim, está funcionando ainda. E essas escolhas que eu faço no meu dia a dia... falei de uma coisa, esqueci de uma coisa muito importante, o tio Thales gosta de barba, então o tio Thales sempre deixa a barba crescer, tá? Então, esses elementos que eu escolho mostrar para o outro, né, constituem a minha identidade, a minha aparência, a minha identidade física, né? Como eu me mostro para que as pessoas vejam. Isso faz parte de mim, porque é um reflexo do que eu penso sobre a minha pessoa. Isso é que nós chamamos de identidade. Para simplificar, identidade é a forma como nós nos mostramos ao outro, ok? E da mesma forma que existe uma identidade que é individual e que é particular, existe uma identidade que é coletiva e que é social. Muito importante essa informação. Existe uma memória que é coletiva e que é uma identidade que é coletiva e que é social. Tanto a identidade pessoal quanto a identidade coletiva, ela é formada pela memória, pelas coisas que nós guardamos em nossa cabeça. Que nós guardamos em nossa mente. E é lá da memória que a gente vai tirar os elementos que a gente quer mostrar ao outro. Por isso, memória e identidade estão muito interligados. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa perde a memória, né, e vocês já devem ter visto isso em algum filme, quando uma pessoa perde a memória, uma das primeiras, se não a primeira pergunta que ela faz é sempre: quem sou eu? Porque se ela perdeu a memória, ela perdeu as lembranças do seu passado. E ela não sabe quem é, porque é justamente através desse passado, dessas experiências que a gente viveu, que a gente vai tirar os elementos que vão formar a nossa identidade. Por isso, memória e identidade estão muito interligados, estão muito ali conectados. Um não existe sem o outro. E assim como é com o indivíduo, é também com a sociedade. A sociedade, ela se lembra daquilo que ela escolheu lembrar e ela se mostra ao outro através daqueles elementos que ela escolheu lembrar. Sociedade, aqui eu estou dizendo a nossa nação de forma geral, né? No nosso caso, né, a nação brasileira de forma geral. A nação, através dos seus órgãos políticos e das próprias pessoas, escolhe o que quer lembrar. E é assim que constrói a sua identidade. Por exemplo, o Brasil construiu para si uma identidade de povo pacífico, de povo acolhedor. Tá até errado isso daí, mas enfim, é nisso que a gente acredita. Tá? O Brasil construiu essa identidade para ele, né, como nação. Nós escolhemos isso como nação. E aí, quando a gente vai buscar na nossa história, no nosso passado, os elementos que mostram isso daí, a gente vai falar, por exemplo, que no Brasil nunca teve guerra civil, por isso que o povo é pacífico. A gente vai mostrar que nós sempre tivemos esse histórico de acolher bem as pessoas que vinham de fora, seja lá no século XIX, seja lá no século XVI, no caso da relação entre indígenas e portugueses, entre indígenas e franceses e outros estrangeiros. Então, a gente vai buscar no nosso passado esses elementos que formam aí essa identidade que a gente constrói para nós e guarda ela na memória, e que a gente sempre mostra para os outros, ok? Entenderam aí a relação entre memória e identidade? Por isso, a memória ela é muito importante, porque ela fornece não só para o indivíduo, mas para uma sociedade como um todo, para um povo, né? Ela fornece a identidade para um povo inteiro. Agora, uma coisa interessante. A minha memória individual está gravada na minha cabeça, assim como a memória individual de vocês está gravada na cabeça de vocês, né? Correto? Agora, onde está gravada, então, a memória social, a memória coletiva, a memória desse povo?
A memória está guardada lá naqueles marcos de memória que nós vimos na aula passada, nos nossos monumentos que a gente constrói e homenageia pessoas específicas ou fatos específicos, nos museus, nas bibliotecas, nos nomes das ruas, tá? Em nome dos monumentos que estão ali na rua, né? É assim que a gente, nos nomes de praças, nas festas cívicas, como os feriados, por exemplo, a gente viu isso na aula passada, e nas estátuas que estão distribuídas aí por nossa sociedade. Então, como o povo não tem um cérebro, não tem uma mente ali para poder guardar as suas lembranças, ele utiliza os espaços públicos para poder construir marcos de memória, para que esses marcos de memória façam com que as pessoas se lembrem dessa identidade coletiva, dessa história e dessa memória coletivas. Ok? Conseguiram compreender? Se ficou difícil, manda mensagem para o tio Thales, que o tio Thales explica melhor, mais detalhadamente e com maior tempo para vocês, tá bom? Não fiquem aí com dúvidas não. Se tiverem com dúvidas, por favor, mandem mensagem para o tio Thales. Agora, a gente vai fazer um pequeno passeio. Ok? Nós vamos utilizar aqui mais uma vez aquela ferramenta bem bacana, que é o Google Street View. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Vamos tentar mais uma vez fazer aqui um passeio. Vamos ver como em Porto Seguro esses marcos de memória, vamos falar mais uma vez desses marcos de memória, só que dessa vez marcos de memória mais sutis, que a gente às vezes não conhece, não sabe o nome, mas mesmo assim eles estão ali, e por estarem ali, eles podem fomentar, eles podem expandir, eles podem trazer à tona essa memória e essa identidade coletiva. E às vezes eles são tão comuns, mas tão comuns que a gente nem acha que eles são marcos de memória. A gente nem acha que são importantes. Vamos começar com o que fica ali perto da balsa, que é bastante interessante. Cadê? Vamos ver se ele aparece aqui. Já apareceu aqui, ó. Que é essa rua aqui, Rua 2 de Julho. Esse nome é muito, mas muito significativo. Primeiro eu vou mostrar a rua e depois eu vou explicar para vocês por que esse nome é muito significativo. Vamos jogar esse rapazinho aqui na rua. Para eu mostrar a rua para vocês identificarem aí que rua é essa. Ela fica ali próxima à balsa. É onde tem ali, ó, a Vidraçaria Brasil, onde tem a Ortobon, quer dizer, está desatualizado, porque eu acho que a Ortobon está do outro lado agora. É onde tem a Casa das Gôndolas, que fica ali para frente, inclusive é a rua do Prédio Azul. Quer dizer, isso aqui está verde, mas ele hoje está desatualizado, hoje em dia é azul. Inclusive, Otto, se você está me assistindo aí, você vai reconhecer esse prédio aí que eu tô ligado, tá? Enfim, é essa rua aqui. Olha só, todo mundo já deve ter passado por essa rua em algum momento. Tá bem desatualizado, porque esse prédio aqui, se não me engano, é a Casa das Gôndolas atualmente. Ok? E o nome dessa rua é 2 de Julho. 2 de Julho é uma data muito importante para a Bahia, né? Para os baianos, pelo menos para os baianos que estão mais próximos ali de Salvador, estão ali dentro daquilo que a gente chama de Recôncavo Baiano. Porque o dia 2 de julho, que inclusive é feriado aqui na Bahia, é o dia no qual se comemora a independência da Bahia a independência do Brasil na Bahia. Tá? No dia 2 de julho de 1823, as pessoas das cidades de Cachoeira, Salvador e São Félix lutaram contra os soldados portugueses e expulsaram os soldados portugueses que estavam próximos a Salvador e que não queriam reconhecer a independência do Brasil. E precisaram ser expulsos. E eles foram expulsos no dia 2 de julho. É uma data que até bem recentemente se chamava de Independência da Bahia, mas isso não é muito correto, ele foi modificado para Independência do Brasil na Bahia. Tá? Percebam que é uma data muito importante, ela é tão importante, mas tão importante para a Bahia, que durante um dia, né, que uma vez ao ano, exatamente no dia 2 de julho, a capital, simbolicamente, a capital do estado deixa de ser Salvador e passa a ser a cidade de Cachoeira. Inclusive, tem o costume do governador sair de Salvador, ir para Cachoeira e despachar os decretos dele e a papelada administrativa toda a partir da cidade de Cachoeira. Tamanha é a importância dessa data para a Bahia e para o povo baiano. E nós temos aqui em Porto Seguro uma rua grande, inclusive com o nome de 2 de julho. A gente passa por lá e nem se dá conta
da importância simbólica dessa homenagem que é o nome dessa rua como 2 de julho. Olha só que bacana. Agora, nosso tempo está acabando, né? Agora vamos dar uma adiantada aqui no nosso passeio. Tem um monumento que eu quero mostrar para vocês. Vamos jogar mais uma vez o rapazinho ali na rua. Eu acho que está aqui esse monumento. Está aqui. Eita, Alice, errou feio, errou rude. Tá aqui, ó. E essa estátua aqui, que fica nesse laguinho artificial aqui, fica bem escondidinho ali, né? Parece até que fizeram de propósito. Esconderam a Índia Inayá ali de propósito. Essa é uma pequena praça, não sei nem se é praça o nome que se dá aí, mas enfim, essa é uma representação da Índia Inayá. Ela aponta, em sentido histórico, né, ela nos leva ao período da colonização, ao início da colonização portuguesa aqui na América. A lenda da Índia Inayá, que provavelmente não é uma lenda, porque histórias como essa aconteceram em várias partes do Brasil, tá? Diz que ela teria se apaixonado por um português, me parece inclusive que havia se casado com esse português, mas esse português ele foi embora, e quando ele foi embora ela se jogou no mar e foi tentar nadar até a embarcação, não conseguiu e morreu afogada. Existem várias histórias Brasil afora contando, né, relatando situações parecidas. Então, essa Índia Inayá, essa homenagem, não sei se a gente pode chamar isso de homenagem, né, porque é uma história bem trágica, inclusive, né, mas essa é uma representação aí do início da colonização portuguesa, retrata uma história que, aliás, não é nem bacana, né, mas é muito significativa, porque a gente pode discutir muitas coisas sobre ela, um dia a gente pode fazer essa discussão, tá? Mas ela é interessante porque ela aponta aí para o nosso período colonial e Porto Seguro está cheio de momentos, né? Está cheio de monumentos, está cheio de marcos de memória que apontam aí para o período da colonização, porque Porto Seguro construiu uma memória coletiva, tá? Aí uma identidade coletiva e se vende por uma imagem, por uma memória coletiva como sendo a terra máter do Brasil, o lugar onde os portugueses teriam chegado pela primeira vez ao Brasil. E isso é discutível, mas enfim, a gente não vai fazer essa discussão agora, mas a Inayá é um dos símbolos que aponta para esse nosso passado. E para finalizar o nosso passeio, a gente vai atravessar o rio e vamos para a minha terra. Vamos dar um pulo aqui na minha terra, vamos dar um passeio aqui. Cadê minha terra? Aqui, Estrada Balsa, vamos para o Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda. Vamos mudar aqui para a imagem satélite, porque eu descobri que está meio bugada essa imagem normal. Fonte Nossa Senhora da Ajuda, cadê a igreja? Vamos jogar o rapazinho aqui mais uma vez. Vocês observaram? Não, ele fica meio pendurado quando eu estou carregando ele. Aí quando eu jogo ele na rua, ele cai. Então vamos lá. Aqui nós temos a famosa Praça da Igreja. E todo mundo chama de Praça da Igreja. Mas ao chamar de Praça da Igreja, a gente esconde o nome verdadeiro dela. Eu espero que vocês já tenham passado aqui por esse lugar para vocês saberem exatamente o que eu estou falando. Aqui está a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, está bem aqui no fundo. Ó. Deixa eu mostrar a igreja para vocês. E aqui nós temos a praça. O nome dessa praça é, como está escrito aqui na rua, Praça Brigadeiro Eduardo Gomes. Aqui nós temos outro marco de memória importante. Inclusive, nós já tivemos colégios com o nome de Brigadeiro Eduardo Gomes, nós temos a praça com o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes, e o Brigadeiro Eduardo Gomes, que ninguém conhece, né? Tá? Ninguém das pessoas mais novas, tá? As pessoas mais velhas estão ligadas em quem era ele, mas as pessoas mais novas não conhecem. O Brigadeiro Eduardo Gomes, ele foi um dos mais importantes militares da história brasileira na primeira metade do século XX. Foi também uma das figuras muito importantes pela democratização do país após o período da ditadura do Getúlio Vargas, em 1937, 1945, coisa que a gente vai estudar mais para frente. Infelizmente, ele também foi uma das pessoas que se envolveu contraditoriamente no golpe militar de 1964, que gerou uma ditadura. Mas, enfim, todas as pessoas têm as suas contradições ao longo da vida. O Eduardo Gomes, inclusive, foi presidente por 2 vezes, foi candidato à presidência do Brasil por 2 vezes. E, por mais que vocês não conheçam ele, tem uma coisa bastante interessante sobre a história dele, tá? E tem uma coisa que foi feita em homenagem a ele que todos vocês comem, ou já comeram, ou conhecem, que é o bolinho, que é o docinho que a gente chama de brigadeiro. Deixa eu contar uma história para vocês, tá?
Quando ele foi candidato à presidência do Brasil, em 1945, e naquela época não existiam os financiamentos para candidato como existem hoje, as pessoas aqui conseguiam dinheiro ali público, o dinheiro das pessoas para poder custearem a sua candidatura, e em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, havia ficado no Rio de Janeiro diversas latas de leite condensado. E umas senhoras que apoiavam a candidatura do Eduardo Gomes, do brigadeiro Eduardo Gomes, aí agora já entreguei a história, inclusive, tá? Tiveram a ideia de fazer um docinho misturando chocolate ao leite condensado que havia sobrado do período da guerra. E elas fizeram esse docinho para poder vender e arrecadar dinheiro para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. E assim nasceu o Doce do Brigadeiro. Doce do Brigadeiro, que mais tarde mudou de nome e passou a ser Brigadeiro, e que está aí como um verdadeiro patrimônio culinário brasileiro. As pessoas, é super simples de fazer, muita gente sabe, eu não gosto, eu não sei fazer, mas muita gente gosta e sabe fazer até hoje. Então, olha só como esses marcos de memória, eles nos possibilitam fazer discussões a respeito da nossa sociedade e que às vezes a gente não tem noção. Por exemplo, essa brincadeira que eu contei aqui da história do brigadeiro Eduardo Gomes, ela reflete não só o personagem, mas, por exemplo, a importância culinária que indiretamente ele acabou tendo, porque esse docinho é um verdadeiro patrimônio brasileiro, tá? E não sei se vocês sabem, mas fora do Brasil, o brigadeiro custa uma fortuna, justamente porque as pessoas não conhecem e não sabem fazer, mas amam brigadeiro. Tá? Então, percebam como esses marcos de memória, esses nomes que estão por aí, que muitas vezes a gente não conhece, eles são simbólicos e eles têm uma importância, uma força de memória e de identidade muito grande. Se eu falo, por exemplo, do brigadeiro, eu estou falando de um elemento identitário culinário do Brasil na atualidade. E o brigadeiro é homenageado aqui no Arraial da Ajuda, é um personagem muito importante aqui para as pessoas locais, para Arraial da Ajuda, né? E é homenageado aqui com o seu nome está na principal praça do distrito do Arraial da Ajuda. Ok, meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso pequeno passeio, dessas curiosidades que nós pudemos ver a partir dos nossos marcos de memória aqui na cidade de Porto Seguro, e eu vou utilizar sempre essa ferramenta, sempre que for possível essa ferramenta, para a gente conhecer um pouco melhor os nossos espaços aqui, tá? Os espaços aqui, aí os nossos monumentos de Porto Seguro e também dos seus distritos. Agora, para poder finalizar o nosso encontro, deixa eu parar aqui esse compartilhamento para finalizar o nosso encontro, eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Eu vou querer que vocês façam as atividades das páginas 6 e 7. Agora, atenção, não precisa me mandar. Vocês só vão me mandar imagens dessas atividades quando o capítulo todo estiver encerrado, e aí eu solicitar que vocês me enviem ou que vocês terminem o capítulo. Mas vocês já podem adiantar aí, façam aí as atividades das páginas 6 e 7. Ok? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, se você está me assistindo aí, e nós nos encontramos na nossa próxima aula, de forma virtual, por enquanto. Um grande abraço, meus queridos.